O tema da nossa aula de hoje é Vícios de Linguagem, segunda parte. Essa é a segunda parte desse tema. Não tem problema se você não tiver visto o vídeo anterior, mas eu recomendo que você assista as duas partes para conhecer completamente este assunto. Hoje nós vamos ver os itens que restaram da lista. Antes de a gente começar, vamos relembrar o que são os vícios de linguagem. Ao contrário das figuras de linguagem que representam realce e beleza as mensagens emitidas, os vícios de linguagem são palavras ou construções que vão de encontro, vão contra as normas gramaticais. Os vícios de linguagem costumam ocorrer por descuido ou ainda por desconhecimento das regras por parte de quem está falando, do emissor. A partir de agora, a gente vai continuar a lista. Pleonasmo é a redundância desnecessária para a transmissão do conteúdo da frase. Os exemplos que eu separei: sair para fora, o certo é apenas sair; entrar para dentro, o correto é apenas entrar; e encarar de frente, o correto é apenas encarar. Tem muitos outros exemplos, mas esse é só para vocês visualizarem. Esse é um vício de linguagem que tenho certeza que vocês conhecem. Gerundismo é o uso inadequado do gerúndio. O uso do gerúndio em excesso para algo desnecessário na tentativa de reforçar uma ideia de continuidade. Só relembrando que gerúndio é aquela forma do verbo, a forma nominal do verbo que termina com NDO. E ele realmente tem essa função de dar ideia de continuidade, mas temos que tomar muito cuidado para não exagerar com ele, porque aí acontece esse vício de linguagem. E os exemplos são: eu vou estar enviando o e-mail. É melhor que a gente use eu enviarei o e-mail. E o segundo, em que poderia estar ajudando. O que seria mais correto e melhor seria em que posso ajudar. Observem que os dois exemplos, o primeiro principalmente, nós temos 3 verbos na frase. Eu vou, verbo ir, estar do verbo estar, né? E enviando de enviar. Então tem 3 verbos na frase. É muito verbo numa frase só. E o segundo é em que poderia estar ajudando. Mesma coisa, 3 verbos. Poderia do verbo poder, estar do verbo estar e ajudando do verbo ajudar. Não tem a necessidade de colocar 3 verbos na mesma frase. A gente pode usar de acordo com o que deu aqui como correto: eu enviarei o e-mail, ou eu vou enviar o e-mail, ou em que posso te ajudar, né, como outro exemplo disse. Não quer dizer que a gente não possa usar o gerúndio, mas é só tomar cuidado para não ficar esse verbo triplo na frase. Hiato. Hiato é um desvio causado pela sequência de vogais idênticas ou semelhantes, no caso, em palavras diferentes, né? Lembrando que hiato geralmente são quando as vogais estão separadas. Então, exemplos: ele irá ainda hoje para fazer a retirada do produto. E você escolhe ou eu ou ele. No primeiro exemplo, o a do irá e o a do ainda ficam meio confusos quando a gente fala rápido. E o segundo exemplo tem muita repetição das letras U e E, o que causa também um estranhamento na hora de falar. Colisão. Colisão é o desvio causado pela sequência de consoantes idênticas ou semelhantes. No caso, os famosos trava-língua: fazendo fiado, fico freguês, e o rato roeu a roupa do rei de Roma. Plebeísmo são gírias, calão e expressões populares que indicam falta de instrução. São algumas gírias que a gente usa, né? Esse nome lembra um pouco plebe, que seria, na verdade, nas épocas mais antigas, as classes mais baixas. Vou confessar para vocês, eu acho esse nome meio ruim, mas é só pra gente conhecer. Os exemplos: correr atrás, mané e bolado. Estrangeirismo, que é o uso desnecessário e exagerado de palavras de outros idiomas. Por exemplo, show, que seria espetáculo; drink, que seria bebida, ou drink com Q-U-R, né, que seria a versão aportuguesada dessa palavra; delivery, que nada mais é do que entrega em domicílio; e stress, que é estresse. E essa foi a nossa aula de hoje e também o encerramento do tema de vícios de linguagem. Fiquem ligados no material complementar e nos exercícios que eu vou deixar. Até a próxima!